Quem está acompanhando pela internet vai me ver agora pegar um gelzinho de álcool, passar na mão, segundo as orientações, entre os dedos, aqui, ó, também, e até o cotovelo. Você podendo fazer isso para preservar principalmente a saúde dos outros, faça. Né? Eu já tinha feito sabão, água e tal, não vou aqui, não tenho como, então vai o gelzinho. Né? Já tinha feito antes, estou sendo didático, porque jornalismo também tem de ser didatismo e informação. Não se confundindo em nenhum momento com torcida, muito menos com distorção. Né? Então, faça. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM. Ô, Fábio Cuba, meu microfone está muito perto aqui, tá bom, né? O som? Tá bom, o som tá bom. Então tá certo. Muito bem. Mas depois peço para vir aqui a me ajudar com o microfone. Povo do microfone! Ei, põe mais de lado isso aqui, porque tá me pegando aqui no gorgomilo. Tá me dando agonia. Só um minuto, gente. Põe mais de ladinho, meu filho, porque tá... Entendeu? Tá muito assim, tá me atrapalhando o pombo de Adão, né? Esse pecado original, a gente foi comer a maçã, ficou com essa bolota na garganta. É isso. Gogó. Gogó. Exato, agora sim, você fica vendo se o som tá bom. E depois aí você pode ir à minha página na internet, nas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Obviamente, o bloco coronavírus, Covid-19, que já está dando todos os trocadilhos, vai da festa, Covid-19, não vim, enfim. Ou Covid-20, não 19, aquelas coisas. Tem coisas muito importantes aí a serem ditas, né? Ô, Fábio, sim, eu vou fazer uma declaração aqui muito importante. Eu não vou começar por aí não, mas faço uma declaração inicial muito importante. Sabe aquele texto que o Bial tornou muito popular sobre acreditar em protetor solar? Use filtro solar? Isso, use filtro solar. Acredita em filtro solar. Eu acredito em filtro solar. Eu acredito em vírus e acredito em Deus. E acho que eventual crença em Deus não exclui a crença no vírus. Né? Porque Deus nunca lhe disse para você desprezar as situações de fato. Não é isso? Eu adoro uma piadinha do sujeito que a enchente está chegando, e ele fala, não, Deus proverá. Passa um barco com os amigos, fala, e aí, vamos lá? Não, Deus proverá. Deus, segundo barco, nada. Terceiro barco, nada. Ele vai para o alto da casa, a enchente chega, ele fala, pô, Deus, eu acreditei tanto no Senhor, e o Deus responde, eu também acreditei em você, mandei 3 barcos, você não pegou. Né? Que é quando a gente submete Deus à lógica, né? Eu sou um católico, mas eu sou um católico assim, como eu posso dizer? Eu sou um católico da turma do São Tomás de Aquino. Né? Eu não desprezo a lógica. Agora, tem gente que acha que não acredita nem em vírus. Tem gente que não acredita em vírus, acredita em terra plana. Né? Acredita que o vírus existe só para punir seus inimigos. Né? Acha que pode ser uma invenção da grande mídia. Por alguma razão, a grande mídia gostaria de espalhar isso. Eu não entendi por qual razão. Considerando que uma coisa como essa é ruim para todo mundo. Mas, enfim. Sei lá. Tem uma música do... Como é que é? Tem uma música de uma música chamada O Louco. É do César... Como é que é o nome? Eu anotei aqui. Zé Henrique Gabriel. Zé Henrique Gabriel. Aqui. Uma música sertaneja boa. Tem um louco preso dentro de mim, bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido. Não tem um louco dentro de nós. Mas tem louco dentro, tem louco dando pinta por aí, né? E nós vamos trazer as coisas para o seu devido lugar. Tem um louco preso dentro de mim, bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido.
tem. Olha aqui. O Ferreira Goulart, grande Ferreira Goulart, tem uma crônica bem bacana que serviria perfeitamente para o Abraham Weintraub, que se chama Crase não foi feita para humilhar ninguém. Nem a gramática, nem nada. Né? E eu digo o seguinte, Fábio Cuba, Bob Ferruia, o vírus não foi feito para dar lição de moral em ninguém. Quem dera, ainda que eu pudesse depois rezar, né, encomendando a alma, houvesse vírus que só matam estúpidos. Gente sem caráter, gente vagabunda, ladrões do dinheiro público. Infelizmente não é assim. Vírus é amoral, não tem critério religioso, não tem critério ideológico. Mas tem uma coisa que o vírus não é. Alheio à distribuição de renda, à história, à economia. Não é. O vírus, todo vírus, toda bactéria, eles se juntam às proteínas da economia, às proteínas da história, né? Da desigualdade. Por que eu estou fazendo essa reflexão com você? Porque assim, hoje em dia o vírus começa em qualquer parte do mundo, sei lá onde, e em primeiro lugar ele só deixa de ser um surto ou uma epidemia com características locais e passa a ser uma pandemia. Em primeiro lugar, Fábio Cuba, Bob, por um traço de classe, que ele viaja de avião. Uhum. Pobre não viaja de avião, né? Em regra, não entre continentes. Então ele começa com o primeiro corte de classe. Você vê o ebola na África. Começou lá e não sei o que, ele ficou um pouco restrito ali, foi graças a Deus para a humanidade, mas não para quem ficou por ali, porque era a pobreza que não se deslocava dali. Sim. Além do vírus ser bastante letal. Então todo vírus tem uma economia política em que se sustenta. E não foi diferente com o coronavírus. Ele começou a se espalhar realmente entre endinheirados. Inclusive no Brasil. Os endinheirados foram os primeiros. Não é? Outro foi para a Itália, foi para onde, não sei o quê. Agora, se virar e se espalhar, aí os pobres vão sofrer mais, né? Sim. Como sempre. Pobre sofre mais com vírus, pobre sofre mais com enchente, pobre sofre mais com deslizamento, com susto, com bala, com vício. O prefeito Crivella tem uma explicação para isso, por exemplo, no caso dos deslizamentos. É que pobre gosta de morar em área de risco e quer economizar cano. Isso. Economizar com xixi cocô, isso, segundo ele. Exatamente. É pobre. Sabe como é, né? Então é preciso que a gente reflita sobre isso com a devida prudência para, inclusive, tomar as medidas certas. E é preciso não dizer coisas que tornem a humanidade pior. Eu vou começar lembrando o que foi que o ministro Abraham Weintraub disse quando a Priscila, qual é o sobrenome dela? Cruz. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, suspendeu, né? O Todos pela Educação suspendeu um seminário que começou dia 9, ia durar 9, 10 e 11, começou no dia 9 e encerrou no dia 9 mesmo, porque a Priscila estava com suspeita de coronavírus, suspeita que não se confirmou, felizmente, depois. O que foi que o Weintraub disse? Ele comemorou o fato, fez 8 postagens contra a moça no Twitter e resolveu citar um salmo, o trecho de um salmo, né? Em que dizia o seguinte, Fábio, você está com ele aí? Salmos 94, 23. O Senhor fará... Salmo 94, versículo 23.
O Senhor fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Segundo o homem que comanda o segundo maior orçamento desse plano dos ministérios. E o terceiro que tem a Previdência. Eu tiro a Previdência disso, porque a Previdência é outra coisa. Só perde para a saúde. O coronavírus escolhe os iníquos. Suspeito que não seja esse o juízo de valor que o Weintraub faça do Van Garten. Olha, mais um iníquo. Porque, insisto, o vírus pode pegar qualquer um. Pegou o Weintraub, o Van Garten. Vai, fala aí. Reinaldo, secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com nota oficial da SECOM, já foi feita a contraprova e ele está cumprindo todas as recomendações médicas em quarentena domiciliar e só retornará ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença. A SECOM informa ainda que o governo brasileiro também já comunicou às autoridades americanas sobre o caso. Weingarten integrou a comitiva brasileira que ficou 4 dias nos Estados Unidos. Todos os membros dessa comitiva devem fazer os exames para detectar se foram contaminados com a doença, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. O resultado sai amanhã. Eu falei disso ontem, quem quiser que pegue o programa. A Mônica Bergamo deu com exclusividade que eu saiba. Mônica Bergamo, colunista da Folha e aqui da Band News FM, que o Van Garten tinha feito um exame para detecção do Covid-19. Cumprindo seu papel de jornalista. Eu ainda falei aqui, espero que isso não seja uma plantação para depois falar que a imprensa não presta. Tão logo isso começou a circular, o Van Garten escreveu o seguinte no Twitter. Aspas para ele. Em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdos sobre a minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde. Mas estou bem. Não precisarei de abraços do Drauzio Varela. Acho que a fala por si mesmo. Então o ministro acha que a doença pega só os iníquos. O outro, diante de uma informação objetiva de interesse público, afinal de contas ele viajou com ninguém menos que o presidente da República, e mais um grupo enorme de pessoas, de autoridades, e de ministros de Estado, e parlamentares, e empresários, ele vai e lasca essa. No mínimo devem ter falado, sei lá, que a Mônica Bergamo é um petista, esquerdista, comunista e outros istas. Né? E ainda aproveita para atacar na saída o Drauzio Varela. Que é outra guerra que eles empreenderam, outra guerra fundamental para o Brasil e para a moralidade brasileira. Né? O presidente dos Estados Unidos disse hoje que não está preocupado, está de boa, tá? Eu recomendaria que aquele resort dele lá, o Mar-a-Lago, acho que é isso que chama, o Mar-a-Lago em Miami, eu recomendaria que se fizesse uma boa detecção ali de vírus e tal, né? Porque eu não creio que o Fábio tenha viajado daqui com coronavírus. Ele volta, viajar na sexta, ele volta na quarta. Foi ontem, né, que eles voltaram? Chegaram meia-noite. Tem um período de incubação e de manifestação da doença. A chance de que tenha sido no resort, a contração é imensa. Né? Então, acho bom ver, né? A propósito, como anda o coronavírus no Brasil? E aí a gente vai para o comercial. Subiu para 77, número de casos confirmados, Reinaldo, com atualização, já são 9 estados com a Covid-19, o maior número ocorre em São Paulo, 42 registros, Rio de Janeiro tem 16, Paraná 6 registros, Rio Grande do Sul 4. As autoridades de saúde já se preparam para um forte aumento nos próximos dias. Ao menos 1.422 pacientes atendidos na rede de saúde aguardam resultado de exames. Outros 1.163 tiveram diagnóstico descartado. Pra doença, claro. Você não adianta, vai ter a coisa. Já está tendo a chamada contaminação comunitária. Contaminação comunitária é o seguinte: alguém passou o vírus para alguém que nunca esteve com ninguém, que viajou para a Europa, não sei o que, essa pessoa ficou, já passou para o outro, assim vai. Né? Dado o tamanho do Brasil,
Evidentemente, nós não somos a Coreia do Norte, onde o Kim Jong-un, hoje tem um meme muito bom circulando no mundo sobre o Kim Jong-un na Coreia do Norte, que é assim, evolução do coronavírus na Coreia do Norte, 8 da manhã, 1, 8h10, 0, 9h15, 1, 9h21, 0, 11h10, 1, 11h25, 0. Que é o jeito que a Coreia do Norte tem de... Está lidando com o problema. Jeito de resolver o problema. Tem que resolver o problema, vamos resolver o problema. Né? Então, claro, há outros países que continuam a me intrigar. Por exemplo, a Turquia, a Rússia, né? Que tem alguns dos aeroportos com maior circulação do mundo, continua ali. Tá. No Brasil, sim, vai haver a expansão. Espero que a gente consiga dar conta do problema. Mas, antes do comercial, preciso lembrar a frase do nosso filósofo Jair Bolsonaro, lá em Miami, estreando como líder global. Nunca ninguém conseguiu ser líder global a partir de Miami, mas poderia ser a hora. Novos tempos. Novos tempos. Aí ele disse assim, e vejo que nós somos culpados de novo. Né? O Fábio Van Garten, ele pega o negócio e ele bate na imprensa. O presidente, lá fora, resolveu falar, senta que o leão é manso, e, evidentemente, culpou quem? A imprensa. Óbvio. Não me olhe com essa cara de quem tem coronavírus, você, Fábio Couto. Não. Muito do que tem ali é muito mais fantasia, a questão do coronavírus. Que não é isso tudo que a grande mídia propaga. A única chance, do ponto de vista da prevenção, de a gente segurar esse troço, ou melhor, o único caminho, é o trabalho profissional da grande mídia. E não de vagabundo disfarçado de jornalista que não consegue saber a diferença entre fazer o seu trabalho e lamber uma sola de sapato. Preso dentro de mim, bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido. Tá aí, Zé Henrique e Gabriel. Na sequência dessa música entra Marília Mendonça, né? Essa é cultura musical. Fábio Cuba. Sim. Você não vai mais ao protesto de domingo? Não. Não? Não. Puxa vida, você estava tão animado. Estou de plantão, vou trabalhar. Vai trabalhar? Aí é ruim, né? É o cara que, em vez de defender a pátria, vai trabalhar. Pô, vai. É você que fala dos protestos de domingo? Vou nessa. Os organizadores dos atos marcados para o dia 15 de março, próximo domingo, portanto, decidiram manter, por enquanto, as manifestações de apoio a Bolsonaro e contra o Congresso. Eles não acreditam em Supremo. vírus. Não. O terraplanista não acredita em vírus. Eu li cada um. Eles admitem, no entanto, que podem recuar se houver uma determinação explícita do Ministério da Saúde ou do presidente Jair Bolsonaro. Não, já houve. O ministro Mandetta falou que se estiver gripado, ao menos, não vá. O presidente convocou um pronunciamento em cadeia nacional, né? Ele vai fazer esse pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV daqui a pouco, a partir das 8h30, né? Uhum. Ele pode pedir o adiamento dos atos. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, escreveu algo nesse sentido também, agora há pouco na internet. Ela disse o seguinte, aspas, atento à situação do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro está tendente a falar aos brasileiros e pedir que adiem as manifestações. Virou dono da manifestação. Ele tem ouvido apoiadores e organizadores e tem ponderado sobre a importância de preservar a população mais vulnerável. Atenção. Aos idosos sempre presentes. Ontem ele estava gritando, esbavejando, que eu não convoquei nada, mas agora eu posso pedir para suspender. Tá desconvocando o que ele não convocou. Exatamente. Agora eu gostei mesmo, tem um seguidor do presidente, não vou falar o nome dele não. Tá bom. Tá? Não falo o nome dele não. Pode falar o movimento? Não. Nem também movimento. não. Só é um coordenador de um coordenador. Senão vai querer, quero direito de resposta. Ele diz o seguinte.
em uma reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo. Né? Ele disse o seguinte... Fala, gênio da aspas. raça. Vamos lá. Aspas, hein, gente? Aspas pra ele, tá? Aspas pra ele, não é Fábio Cuba, Não sou eu não. que tô dizendo isso aqui, não. É. Nós vamos para a Avenida Paulista. Isso, coronavírus, é coisa que a China está inventando. A nossa ideia é levar até 1 milhão de pessoas às ruas, mas pode ser que esse número seja reduzido por causa disso. É evidente. Resultado, quem é que tem a trilha sonora boa pra gente assim? O Zé Henrique e o Renato, né? Tem um louco preso dentro de mim. Bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido. Mais louco é quem me diz. Ai, que medo. E a portaria? Qual que é? Ministério da Saúde. Reinaldo, o Ministério da Saúde publicou hoje uma portaria que define como serão feitos o isolamento e a quarentena para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O texto define que o isolamento pode ser determinado por meio de prescrição médica ou recomendação de agente de vigilância. Caso o exame ateste para a contaminação, o paciente deve assinar um termo de consentimento de que foi informado sobre a necessidade de isolamento ou quarentena. Em caso de descumprimento, a portaria diz que cabe ao médico ou ao agente de vigilância informar a polícia e o Ministério Público. Eu já afirmei aqui ontem, né, porque eu não brinco com essas coisas, que a Constituição autoriza, se precisa, a internação compulsória. Nós temos o artigo 5º da Constituição, o Bob vai chamar a Constituição aí, vai ficar no lugar do Vólio Bem. Eita. Né? Vólio Bem, você já sabe, né? 3 semanas depois de voltar. Então, Constituição Federal. Achou a Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição Federal traz ali os direitos individuais, né? Os direitos individuais no artigo 5º. Põe Constituição Federal e aparece. Se não achar também, depois eu falo aqui. O artigo 5º traz os direitos individuais. Sim. Né? E seus 78 incisos, que o Bob vai ler agora. Vai, Bob, Vamos começa, lá. A gente vai terminar às 10 da noite. E o artigo 6º, Bob, achou o artigo 6º? Caput do artigo 6º, traz os direitos sociais. Deixa eu preciso treinar isso aí. Entre eles o direito à saúde. O Bob precisa treinar, então não precisa. Direito à saúde. No parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, está lá que aqueles direitos individuais não podem obstar o exercício dos direitos sociais. Portanto, se você está podrão, está doente, não, estou brincando. Se você está doente, se você está contaminado e fala assim, não quero ser internada de jeito nenhum, porque eu não tenho nada. Se preciso e se houver evidência, é possível determinar, sim senhor, a internação. Né? Então é bom que fique claro. Convocação do Mais Médicos, quem é que fala? O governo federal lançou hoje, Reinaldo, um edital para convocar 5.811 médicos extras para ajudar na crise do coronavírus. A contratação será feita via Mais Médicos. A medida representa um recuo do governo em relação ao programa. Até então, a pasta não vinha renovando vagas ligadas ao Mais Médicos. Aquela coisa dos cubanos lá, meu, que é esse negócio que era só o comunismo vindo pro Brasil aí pelo Mais Médico dos cubanos. A pasta, o Ministério da Saúde, né? Que fica bem claro. E a Unicamp? A Unicamp, Reinaldo, anunciou hoje a suspensão de todas as atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a nota da reitoria, a medida vale dos dias 13 a 29 de março e inclui os campi de Campinas, Piracicaba e Limeira, todos no interior de São Paulo. Somente serviços essenciais e de saúde serão mantidos. Segundo o MEC, é a primeira universidade pública do Brasil a tomar essa medida. Outras universidades privadas já decidiram suspender as aulas. É o caso do INSPER e da ESPM aqui em São Paulo. Não há casos confirmados nas escolas, mas a iniciativa foi tomada como medida preventiva. Olha, nós vamos pro comercial, na volta, nós vamos falar ali de uma pinimba do Mandetta, ministro da Saúde, com o governador do Distrito Federal. E aí eu quero... estudou biologia agora? Não, eu era bom, mas não estudei biologia, tá? Eu sei até que é complexo de Golgi. Mas... Você lembra de uma vez que sei que é complexo de Golgi, sei que é mitocôndria, sei que é mitocôndria, sei que é lisossomo. Você lembra? Claro, lisossomo é o estômago da célula, pô. A mitocôndria é responsável pela respiração. Sei, eu era bom, né? Agora, tem uma coisa em que eu sou melhor, lógica. E também apego à história.
né? Ô Bob, eu não era bonitão como você, eu jogava vôlei, eu era gordinho, meio de óculos, eu tenho que estudar. Entendeu? Mesmo? É, porque só assim eu chegava pra menina e dizia, você sabe o que é lisossomo? E aí começava uma conversa. Olha aqui, o Bolsonaro tá fazendo agora uma live, ele e o Mandetta, né? E os dois estão de máscara, né? E a moça que faz Libras também. Não, no caso dele tem que ficar mesmo porque ele teve contato com quem teve a doença, fez o exame, não saiu o resultado ainda, precisa ficar, né? De máscara. Eu só não sei se a live era necessária, considerando que daqui a pouco ele tem um pronunciamento público. Mas, enfim, vamos ao Mandetta do Distrito Federal. Por que é o seguinte com o governador do Distrito Federal? Porque aqui eu quero a lógica. Eu já disse que eu sei até o que é lisossomo. Mas, né, eu não sou especialista, mas sei. Tem uma coisa que eu sei mais, lógica e história. Vai lá. O Reinaldo, o governo do Distrito Federal decidiu suspender as aulas na rede pública por 5 dias por causa do aumento de casos do novo coronavírus aqui no Brasil. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou a medida que ele considerou precipitada, aspas para Mandetta. Ontem eu vi o governador de Brasília, vou suspender a aula por 5 dias. Eles têm um caso, 2. Aí você suspende a aula, os alunos vão para suas casas, pai e mãe trabalhando. Com quem ficam as crianças? Com os avós. Quem é o maior grupo de risco? Os idosos. Vamos proteger as crianças para não pegarem a gripe e vamos mandá-las para a casa dos avós. Depois de uma semana, 10 dias, você vai começar a ver os idosos aparecendo nas unidades de saúde em bloco com dificuldade respiratória. Faz sentido mais ou menos, assim, é claro que pode ter a contaminação por esse caminho também. Agora, vamos lá. Já dei algumas pistas aqui, quero insistir. A China foi muito elogiada e agora, de novo, temos a notícia de que a coisa na China já passou o pico da China e tudo mais, né? Por ter tido a coragem de fazer o isolamento de Wuhan, da província onde começou. E de tomar medidas drásticas, proibir concentração, fechar locais públicos, etc. E controlou. Eu não estou defendendo nada. Não é porque eu sei o que é lisossomo que agora eu vou ficar... Agora, ou o procedimento da China merece ser elogiado como foi, ou então nós estamos pisando nos astros desastrados. Né? Portugal, por exemplo, que não tem nenhuma morte, mas até ontem não tinha, mas tinha casos de contaminação. Portugal, por exemplo, fechou cinemas, teatros, etc. Para evitar. Então, se você pode... O próprio ministro disse, se você pode não andar de metrô... Acho que foi o Davi Wip, né? Se você pode não andar de metrô, se você pode não andar de ônibus, especialmente tendo 60 anos ou mais, não ande. Isto não é um exemplo, isto é um conceito. De novo, não é um exemplo, é um conceito. É uma coisa que no Brasil governantes têm dificuldade de entender o que é exemplo e o que é conceito. O conceito é o seguinte, evite aglomeração. Se o conceito é evitar aglomeração, então, e se o vírus está entre nós, tomemos as medidas que não tem nada a ver com pânico para evitar as aglomerações desnecessárias ou dispensáveis. E acreditemos nas informações, na apuração da imprensa. Eu lembro aqui que ontem, quando a Mônica Bergman falou do Vanguard, ela não estava dando um chute, parece que ele tem. Era apuração, era informação. Nós temos de aprender a lidar com as informações, com a objetividade. Acreditar em Deus, quem acredita, ótimo. Em protetor solar, em vírus e num mínimo de decência. Né? Como é que canta os nossos amigos Zé Henrique e Gabriel, para encerrar? Vamos lá, tchau, até amanhã. Tem um louco preso dentro de mim, bate tanto, chega a me machucar. Só uma última informação, o Reinaldo Augusto acabou de me passar aqui. O presidente agora na live disse que no pronunciamento das 8h30 vai pedir o adiamento das manifestações. Significando que ele sempre foi o chefe das manifestações. Parabéns, presidente. Cinzento, lá vou eu mais uma vez.